Olá, bem-vindo. Hoje nós falaremos sobre casamento e família em Deus. Deus tem um propósito para você. Hoje nós falaremos sobre o propósito divino. Casamento e família. Essas palavras, elas ainda têm o mesmo significado que elas tinham há décadas atrás? A palavra casamento e a palavra família, ela significa a mesma coisa ou tem o mesmo significado que há 10 anos atrás? A palavra casamento e família tem o mesmo significado que tinha há 20 anos? Para você poder pensar melhor sobre isso, pense para você. A palavra casamento e família tem o mesmo significado que tinha quando seus pais se casaram? A palavra família e casamento, ela tem o mesmo significado? Ou será que a sociedade distorceu algo que Deus criou como uma dádiva magnífica? Se você acha que a palavra casamento e família não significam a mesma coisa que já significaram há uma década, ou a palavra casamento e família não significam hoje a mesma coisa que significaram quando seus pais se casaram, existe uma chance de ter havido aí uma distorção nesse conceito. Nós vivemos tempos em que o casamento ele virou um contrato temporário e a família ela virou um conceito fluido. O casamento ele virou um pacto de curto prazo. E a família hoje, a ideia de família se tornou algo gelatinoso, algo sem forma, algo desforme, diferente do que já foi. Mas será que é isso mesmo que Deus planejou para nós? Será que é isso mesmo que Deus planejou para você? Desde o princípio, Deus ele foi o criador do casamento. Ele foi o criador da família. Mas quando ele é removido dessa posição, surge aí todo tipo de interpretação humana. E de repente, qualquer conceito de casamento parece válido. É muito importante você entender que o conceito de casamento e família, a família ela faz parte dos planos de Deus. A família ela faz parte dos projetos de Deus. A família foi o formato sugerido por Deus que a Bíblia nos traz para que nós possamos nos fortalecer como núcleo familiar e fortalecer a nossa comunidade, fortalecer a coletividade, fortalecer as cidades, fortalecer a sociedade. Famílias fortes produzem sociedades fortes. Famílias fragilizadas, desmembradas, fragmentadas, produzem sociedade com tecido social rasgado, fraco, frágil, instável. Então, a ideia de família, ela sim faz parte, ela é parte dos projetos de Deus. E o marco inicial dela é o casamento. Mas quando você pensa na ideia de casamento sem Deus na história, família sem Deus na história, você está desvirtuando um conceito que não foi você que criou, que não veio da sua cabeça, não veio de uma ideia que você teve com a pessoa que você gosta. Você pode estar perto de alguém, sair com alguém, mas quando você diz que você está num casamento, quando você quer estar num casamento, você está diante de um arranjo criado por Deus. Essa é uma dificuldade muito grande que eu encontro na formação para casais. Na formação para casais, antes de celebrar o casamento, você precisa fazer ali um alicerce espiritual, um alicerce ali de informação para que as pessoas saibam do que é que se trata a ideia de casamento. E muitas pessoas, elas não pensaram ainda, ou nunca foram dito a elas que o casamento é um pacto, um casamento é um acerto, é um concerto que você está fazendo com Deus. Por isso, aquilo que Deus criou, o homem não desfaz. Porque o pacto que você está criando ali, quando você cria um casamento, é com Deus. Quando você resolve dissolver um casamento, você não está ali dissolvendo um pacto apenas com o seu companheiro, com a sua companheira, um pacto que você assumiu na presença de todos na sociedade. Você está rompendo
um acordo, um concerto com Deus. É importante que você saiba disso. Uma vez que os fundamentos judaicos cristãos, eles são removidos, eles são tirados dessa ideia, a sociedade ela se torna guiada por uma ética e por valores, né? Onde o que é cultuado passa a ser o prazer pessoal, a realização própria e o dinheiro. Nada mais se destaca como valor quando você abandona esses valores que nós falamos. Mas e o compromisso? Onde é que ele fica? E a aliança? Não é só aquela que você traz no dedo, a aliança dentro do teu coração. E não é a aliança que você fez com aquela pessoa, é a aliança que você fez com Deus. Como eu disse, como nós falamos, o casamento é um pacto, o casamento é um contrato que você faz diante de Deus. Não é algo que seja dissolvido. Você não entra num casamento pensando quanto tempo ele vai durar, se ele vai ser dissolvido ou não. Aquilo que Deus criou, o homem não desfaz. Dom, mas tantas pessoas separaram, tantas pessoas separam, eu vejo isso acontecer. Eu estou falando aqui do casamento, da entrada, entrar nele. Se algo aconteceu, se algo deu errado, se algo não surgiu como os seus planos, se alguma coisa aconteceu, nós estamos falando aqui de quando você está assumindo o pacto. Ah, mas e as pessoas que separam? Quantas pessoas pecam? Quantas pessoas caem em desgraça por escolher caminhos errados ou por fazer escolhas erradas? Acontece que acontece, mas você não pode se afastar da ideia de que quando você decide entrar num casamento, o casamento foi algo criado por Deus para formar a família. Você não é obrigado a fazer parte disso. Você não é obrigado a se submeter a isso. Você não é obrigado a estar sobre essa lei. Mas olha que coisa. O ser humano vai lá, com os pezinhos dele, com a perninha dele caminhando, fica na minha frente, fica na frente do companheiro, na frente da companheira, e fala sim. Aqueles em que, obviamente, eu estou celebrando o casamento, eles sabem que ali ele não está fazendo um pacto comigo, não está fazendo um pacto com o companheiro, não está fazendo um pacto com as pessoas que estão presentes, ele está fazendo um pacto com Deus. Você não é obrigado a fazer isso, você não é obrigada a fazer isso. Mas se você for fazer, se você disser sim, você tem que entender que você está dizendo sim para Deus. E quando você abandona esses valores, quando nós abandonamos esses fundamentos da formação da sociedade judaico-cristã, quando nós removemos isso da sociedade, quando você tira Deus do seu casamento, né? Não, casamento é reunir os paninhos. Casamento a pessoa saiu no fim de semana, conheceu, o dia seguinte foi muito legal, ela coloca lá, casada. Não, você não pode desvirtuar esse princípio fundamental do casamento. Porque quando você faz isso, o que sobra de valor é o prazer pessoal, a realização própria e o dinheiro. E o amor verdadeiro? O amor verdadeiro é aquele que só Deus pode te ensinar. Portanto, nunca tire do seu casamento ou da sua família Deus. A verdade é que nenhuma discussão humana, ou processo político, ou lei, ou qualquer coisa que seja, é capaz de redefinir o casamento, de redefinir o que é família, segundo a vontade de Deus. Casamento e família é aquilo criado, elaborado e sugerido por Deus. Vem lá de trás do Antigo Testamento. Não é você, não é seu companheiro, não é a lei, não é nada que vai mudar isso. Você pode tentar fingir ignorância, achar que não vou ligar para isso e entrar em erro quando você destaca. Esse projeto não é seu, quando você destaca Deus de dentro desse projeto. Esse projeto não é seu, esse projeto é de Deus. Você não é obrigado a fazer parte dele, mas se você quer fazer parte dele, entenda que você faz parte de um projeto de Deus. E diante do que nós vemos hoje, a única solução, para esse dilema de nós voltarmos ao que está ali nas Escrituras, nós voltarmos ao que deve ser o casamento, é nós voltarmos a colocar Deus no centro do nosso casamento. É nós voltarmos a colocar Deus no centro do casamento que nós iremos realizar. É colocar Deus no centro da nossa família. A palavra de Deus, ela nos fornece
claramente o desenho do que é um casamento forte, do que é uma família estruturada. O casamento bíblico, quando nós dissemos casamento bíblico, não significa que as pessoas são ali bitoladas no que está escrito. Casamento bíblico é aquele que segue os parâmetros que a Bíblia está dizendo. E por que as pessoas buscam um casamento bíblico? Porque elas querem um casamento de longo prazo. Qual o tempo ideal, qual o tempo razoável para um casamento? O tempo razoável para um casamento é o mesmo tempo em que você permanecerá nessa jornada, nesse planeta azul, depois que você falar a palavra sim. Então este é o tempo. As pessoas, quando buscam um casamento bíblico, elas buscam um casamento de longo prazo, elas buscam um casamento confortável para ela e os filhos, e um casamento onde haja fidelidade. Quando você destaca a palavra de Deus, você comete um erro gravíssimo ali dentro. Gravíssimo ali dentro. Ah, mas nada vai acontecer porque ele me ama. Você trai a quem você ama. Agora você não trai a quem você teme. Ah, Dom, então ele tem que ter medo de mim? Não. Ele tem que ter temor a Deus. Ele tem que ter temor a Deus. Quem teme a Deus não trai, mas de jeito algum. Então, quando você destaca Deus do teu casamento, você tira esta componente. E a partir daí você fica com o pacto e a palavra dos homens para os homens. E será que nós queremos seguir mesmo esse padrão? Ou nós estamos querendo, na verdade, moldar o casamento sugerido por Deus à nossa vontade? Será que nós queremos realmente ter os benefícios de um casamento bíblico e cumprir o que está ali? Ou nós queremos só moldar essa ideia de casamento à nossa vontade? Né? Não há lugar mais desafiador, não existe lugar mais desafiador para viver os princípios de Deus, as regras de Deus, do que dentro da própria casa da gente. É o lugar mais difícil de você aplicar a tua fé. E por quê? Por que, Dom? No meu lar, na minha casa, é o lugar mais desafiador para eu viver os princípios de Deus. Porque lá dentro é onde os entes queridos, as pessoas que você mais ama, elas conhecem todas as suas falhas, elas conhecem todas as suas fraquezas. E é ali, no dia a dia, que a nossa fé é testada de verdade. É ali, no seio da tua casa, que a sua fé... Ah, eu sou cristão, sou filho. Você é cristão? É. Então é ali dentro da tua casa que você vai ter que colocar esses valores para funcionar, né? Nós queremos que os nossos filhos tenham valores sólidos. Nós queremos que os nossos casamentos sejam duradouros. Nós queremos que os nossos casamentos sejam confortáveis para nós e para os nossos filhos. Nós queremos que haja a fidelidade dentro dessa união. E nós queremos que a nossa família seja forte, que as famílias, de uma forma geral, voltem a ser fortes. Mas para isso, nós precisamos começar com nós mesmos. Colocar Deus nessa história significa primeiro você colocar Ele dentro de você, o mais próximo que você puder, no maior formato que você puder, dentro de você. Depois que Ele estiver dentro de você, você vai expandir Ele para dentro da tua casa, para dentro dos teus pactos e dos seus contratos, principalmente o pacto, a engenharia social mais importante da humanidade, que é a formação de uma família, e que ela se inicia com o casamento. Então, quando você for fazer isso, for fazer esse sim, for subir naquele altar, quando você for receber a pessoa como seu marido, como sua esposa, coloque Deus nisso. A partir daí, com Deus dentro da sua família, você vai conseguir colocar Deus dentro da sua sociedade, da sua comunidade, da sua igreja, da sua vizinhança, do seu prédio que seja. A chave para isso, a chave para essa retomada é restaurar os princípios de Deus dentro da nossa casa. E o primeiro passo é fazer dentro de você mesmo. Se nós queremos uma sociedade mais forte, nós precisamos fortalecer as famílias. A família é o elo da sociedade. Quando aquele elo está frágil, você fragiliza não só a sua casa, mas você fragiliza a casa dos seus parentes, você fragiliza o seu vizinho. Todo mundo sabe o ambiente espiritual gerado por uma família totalmente instável e destruída, seja na vizinhança, na parede da sua casa, no andar de baixo. Você sabe, você sente, todos nós sentimos. Agora imagina como você se sente com próximo, seja um parente, seja um vizinho, seja no seu trabalho, com uma família consolidada, com uma família onde há amor verdadeiro, onde há fidelidade, um amor, uma família forte. Esse é o elo da sociedade, a espiritualidade ali muda, tudo muda.
Então o primeiro passo para isso é mudar dentro de você. Todos nós temos um propósito. Todos nós temos um propósito nos planos de Deus. Não foi à toa que nós nascemos aqui nesta época, que nós estamos aqui nesse momento, independente da situação que você esteja passando. Você precisou nascer neste momento. Você poderia ter nascido no descobrimento do Brasil, você poderia ter nascido na época da independência da América, você poderia ter nascido na época das descobertas, você poderia ter nascido na época da saída de Moisés do Egito. Você, inclusive, poderia ser egípcio. Mas não, você nasceu nesta época, neste momento. Você não nasceu 100 anos adiante, porque você está aqui me ouvindo. Então você nasceu nessa época, existe um propósito. E você nasceu em um local, em um locus, em um país, em uma cidade. Existe um propósito para isso. E você nasceu dentro da sua casa. Existe um propósito para isso. Você nasceu nesta época, neste local e dentro da família em que você nasceu. Gostando, não gostando, criticando, achando isso, achando aquilo, mas não podia ser diferente. Não! Deus precisa de você aí onde você está. Você é peça-chave. Imagina um técnico de futebol, quando ele monta o time dele, ele tem aquele zagueiro forte, robusto, que segura e fala, você tem que ficar aqui. E o jogador fala, não, mas eu quero ir lá chutar no gol. Você vai atrapalhar meu jogo, você precisa defender. A pessoa leve, rápida para chutar, eu já tenho. Ela vai estar lá, você tem que estar aqui. Quando você quer sair do seu lugar, você reclama daquela posição que você está. Você está atrapalhando os propósitos de Deus. Deus tem um propósito para você. E o propósito que ele tem é nesta época. E eu sou extremamente grato de ter nascido nessa época, extremamente grato de poder ver as coisas que nós estamos vendo, de poder ver as transformações que nós estamos vendo, por mais que a sociedade precise desse remédio espiritual que nós estamos dando, por mais que nós tenhamos o tempo todo que está pregando a toda criatura, cumprindo a última ordem de meu mestre, como eu estou fazendo aqui agora para você, mas eu sou tremendamente grato todos os dias de poder nascido nessa época. Nós nascemos ricos, nós nascemos milionários. Milionários, Dom Rico? Você não sabe a minha situação. Ah, é? Sério? Você hoje, independente da sua situação, você é mais rico que qualquer rei da antiguidade. Você tem acesso a antibiótico, você tem acesso a papel higiênico, você consegue viver mais de 40, 50 anos. Adiantava ter 30, 40, 50 escravos e não ter um antibiótico para me manter vivo, que te mantém vivo hoje? Nós somos mais ricos hoje que todos os reis da antiguidade. Então nós temos que ser gratos por estar aqui. E nós estamos aqui porque Deus tem um propósito. E Deus tem esse propósito, Ele tem um propósito para você. E como você foi colocado ali, naquela família, nessa situação, nesse tempo, você resolveu se casar. Deus tem um propósito para o teu casamento. Deus tem um propósito para a tua casa. Acorda. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito para a tua família. Você é filho de quem é porque tem um propósito. Você é pai ou mãe de quem quer que seja, em qualquer situação, porque há um propósito para você. E esse propósito não fui eu, não foi o Dom Rico que fez isso, não foi tua mãe, não foi teu pai, foi Deus que te colocou ali, porque Ele precisa de você ali. Nós fazemos parte de um propósito de Deus. Ele tem um propósito para tua casa, Ele tem um propósito para tua família. Mas meu pai sempre dizia para mim, filho, sempre que alguém te falar mas, pode ignorar tudo que ele falou antes. Preste atenção do mais para frente, porque do mais para frente é que vai ser importante. Mas você está disposto a viver esse propósito? Pense sobre isso. Pense se você está disposto a viver esse propósito, porque ele tem esse propósito para você. Se essa mensagem ela fez sentido para você, deixe o seu like, compartilhe, me conte aqui nos comentários. Qual o maior desafio que a sua família enfrenta hoje? Vamos juntos fortalecer os lares, vamos fortalecer você, vamos te fortalecer espiritualmente, vamos fortalecer as famílias. Venha conosco. Leia a Bíblia. Um forte abraço, um excelente resto de dia
e que a sua vida, a partir desse momento, seja carregada de espiritualidade.